Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Vamos prosseguir com nossos estudos bíblicos, com nossas reflexões sobre a Bíblia. Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje vamos retornar à Epístola de São Tiago, que está lá no Novo Testamento, no final do Novo Testamento. É uma epístola muito rica, sobre a qual nós já fizemos outros vídeos. Vamos retornar, estudar mais um trecho dessa epístola. Vamos ver um trecho previsto no capítulo 3, versículos 2 a 10. Tá? Eu vou ler o trecho, não é muito longo, e depois vou fazer um comentário. Essa epístola trata da obrigação do cristão de refrear a sua língua, ou seja, de refrear as suas palavras, de usar as palavras com cuidado. Vamos lá ver o trecho. Versículo 2. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Quando pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Notai que também os navios, por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são conduzidos com um pequeno leme para onde quer que a vontade do timoneiro os dirija. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas gloria-se de grandes coisas. Notai como um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta. Ora, também a língua é um fogo, um adorno do mal. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa existência. Com efeito, toda espécie de feras selvagens, de aves, de répteis e de animais marinhos se amansa e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal que não se pode refrear e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca provém bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Vejam a riqueza dessa passagem, meus amigos, né? O que se coloca em foco aqui é a questão de refrear a língua, refrear a boca, né? De conter as palavras, de refletir antes de falar. O cristão tem que controlar as suas palavras. A palavra, ela gera um efeito no mundo. Ela pode gerar um efeito bom ou um efeito ruim, né? Pode conduzir à edificação ou à destruição. Então é muito importante refletir antes de falar. Isso é uma coisa que todo cristão tem que aprender. Reflita primeiro, fale depois. Reflita primeiro, haja depois, né? Então, o falar é uma ação, né? A pessoa tem que refletir antes de falar, porque, do contrário, a palavra vai conduzir à maldição, né? Então, se qualquer um que estiver aqui assistindo esse vídeo, se a pessoa percebe que ela é sujeita a falar coisas que são impróprias, irrefletidamente, depois até se arrepende, né? Por exemplo, a pessoa é uma pessoa que tende a se irar. Então ela se ira, explode, ofende as pessoas, depois se arrepende. Isso já aconteceu várias vezes. Ela ofende, depois se arrepende.
a pessoa tem que se corrigir. A mesma coisa com a maledicência. Pessoas que ficam aí sem certeza, maldizendo as outras, falando mal de outras pessoas, fazendo fofocas, passando adiante uma palavra que é contrária a uma pessoa, que não edifica, né? Ela às vezes nem tem certeza do que ela está falando, ela ouviu dizer aquilo e passa adiante. Isso não é próprio do cristão, isso não está correto, né? Não se deve fazer com a boca maledicência sobre os outros, falar o mal sobre as pessoas, ofender, injuriar, né? Caluniar as pessoas, isso não é próprio do cristão. Então, se qualquer um tem essa prática como algo comum, tem que se corrigir. Tem que se corrigir. Isso não é uma prática correta, isso não traz coisas boas. Quem pratica o mal, ainda que seja apenas, entre aspas, não é apenas, né? Ainda que seja apenas por palavra, ele vai receber um retorno ruim desses atos maus que ele praticou. Então, como o texto adverte aqui, não é correto que a língua seja a fonte de bênção e maldição. Ela tem que ser fonte apenas de bênção, né? Então, é importante que o cristão, ao invés de maldizer, ofender, falar palavras raivosas, ele sempre tenha na sua boca uma palavra edificante, uma palavra refletida, né? Um conselho edificante, né? Um conselho refletido. Não uma palavra feita sem pensar, uma palavra que não vai construir nada, que só vai destruir. Então, amigos, nós temos que perseguir esse objetivo. E quem considerar que isso é difícil, ore a Deus, ore ao Senhor Deus Pai, pedindo ao Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, que o ajude a atingir esse objetivo, de ser mais controlado no uso das palavras, né? De utilizar as palavras, o discurso, sempre de uma forma edificante. Vejam que isso é muito importante, meus amigos, não é uma coisa de pouca importância. Esse trecho que nós lemos, ele começa dizendo assim: se alguém não tropeça na palavra, essa pessoa é perfeita, capaz de refrear todo o corpo. Ou seja, a contrário senso que se está dizendo aqui, que se a pessoa tropeça na palavra, também vai tropeçar em outros aspectos da conduta. Mas se ele controla a palavra, ele tem grande chance de controlar todo o corpo, né? De avançar em perfeição. Tá? Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje. Reflitam, leiam esse trecho na Bíblia. Quem quiser, reveja o vídeo. Eu acho muito relevante, né? Um trecho muito interessante. Todos nós tropeçamos, mas o importante é que nós persigamos o objetivo de melhorar. Durante a vida, melhorar cada vez mais. Com a ajuda de Deus Todo-Poderoso, isso é perfeitamente possível. Por hoje é isso aí. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo com um irmão, com uma irmã em Cristo Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. Seguimos juntos, se Deus quiser.